Bem-vindos ao podcast O Sangue que Há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas. Nestes episódios vamos estar à conversa com especialistas, doentes, famílias e entrar no mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar da importância dos ensaios clínicos. Está connosco a doutora Nelly Lima, da Work for Research. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar no podcast O Sangue que Há em Nós. Começo por lhe perguntar o que é de facto um ensaio clínico, porque a ideia que temos é aquela que é dos ratinhos do laboratório, das cobaias, ou a das séries de televisão. É verdade. O que é de facto um ensaio clínico? Bom, isto falando de uma forma o mais simples possível, é qualquer investigação conduzida no ser humano que visa avaliar a eficácia, o efeito clínico de um medicamento novo, um medicamento experimental, em paralelo avaliar também a parte da segurança, o efeito do medicamento, a segurança e a forma como o medicamento atua no corpo humano. Como é que é absorvido, como é que depois é eliminado do corpo. Portanto, o ensaio clínico com medicamento consiste, de facto, nesta questão particular o efeito de um novo medicamento. E é uma técnica de experimentação? Exatamente. E de investigação, que ocorre em Portugal já há muito tempo, que está muito implantada em Portugal, era isso? Sim. Eu posso adiantar, eu trabalho nesta área há 20 anos e quando comecei já existia de facto bastantes ensaios em Portugal, tem vindo a aumentar, o que é de facto uma nota positiva, é de facto uma área muito importante, eu costumo dizer que é complementar à parte clínica, a parte assistencial, que todos nós conhecemos, do acompanhamento do médico, mas para o conhecimento da doença, conhecimento do tratamento, conhecimento da forma como podemos prevenir algumas doenças, a investigação clínica no seu todo é muito importante. E dentro da investigação clínica incluímos este nicho que são os ensaios, que, como disse bem no início, existe sempre aqui um pouco aquele preconceito da cobaia, da exposição, mas eu acho que explorando cada vez mais este tema conseguimos perceber que não é de todo uma experimentação sem controlo, sem conhecimento de quem está exposto a essa experimentação. E, de facto, em Portugal existem muitos ensaios e, de facto, Portugal é também um país com uma forte componente de investigação. Imagino que ensaios muito diversos, não só relacionados com as doenças hemato-oncológicas. Sim. Como é que as pessoas podem saber que ensaios existem e se, eventualmente, eles podem ser adequados à sua doença, à sua patologia? Assim, em Portugal, essencialmente, o contacto passa pelo clínico, pelos profissionais de saúde no seu todo. Existe a possibilidade de divulgação, em Portugal não é tão frequente e normalmente passa de facto pelas instituições, pelos hospitais, pelo médico assistente, pelo enfermeiro, pelo farmacêutico, que acaba por ter conhecimento dos ensaios que estão a decorrer em Portugal. E referencia doentes ou faz a primeira abordagem com os doentes? Pode referenciar, pode ter consigo próprio, na própria instituição, um ensaio onde ele faz parte da equipa de investigação, pode ter conhecimento, pode ser através de colegas, pode ser através de consulta de alguns sites que existem também para pesquisa, que é disponível também para a comunidade em geral, mas normalmente é uma área muito específica e, portanto, normalmente acaba por ser... O primeiro passo para quem está doente é falar com o médico. E sim. Tentar perceber que opções existem. Como doente, como familiar, como alguém que conheça alguém que possa beneficiar do ensaio. Os próprios clínicos também estão cada vez mais sensíveis a isto. E quando falo em hospitais, também podemos falar aqui de ensaios de unidades de cuidados de saúde primários, que também cada vez mais é explorada a investigação nessas unidades. E esta partilha de informação a nível da comunidade médica e de outros profissionais de saúde acaba por promover o convite de potenciais beneficiadores desta investigação. O que é que torna um paciente num beneficiador de uma investigação, como estava a falar?
Se calhar, começando aqui pelo início existe uma necessidade identificada para um tratamento, para uma avaliação clínica e o primeiro passo é de facto identificar essa necessidade e quem poderá beneficiar. E para isso depois é definido um conjunto de critérios. Nós temos termos muito específicos, vou tentar não entrar por esse caminho, mas existem critérios que identificam que participantes podem ser incluídos no ensaio. Geralmente é definido pela doença, por alguns parâmetros clínicos. Normalmente procura-se o que se chama um participante ideal, porque não tem muitas doenças associadas para além da que está em estudo. E, portanto, existe esta listagem de critérios que é avaliado depois através do seu processo clínico, o médico avalia se cumpre esses critérios e, se assim for, é convidado então a participar com o conhecimento de tudo o que lhe vai ser sujeito nesse ensaio. Muito bom. Essa era a questão seguinte. Imagino que exista uma espécie de contrato com direitos e deveres do como é que se chama uma pessoa que está sob um ensaio clínico? Há um nome específico? Nós diríamos participante. Muitas vezes dizemos o doente, mas na realidade nem sempre terá que ser um doente. O participante do ensaio clínico. Imagino deveres e direitos que geralmente são comuns a todos os ensaios? Sim. Existem coisas que estão muito bem definidas. Os ensaios é uma área muito regulada, não só pela parte ética, mas também pela parte legal e pela parte regulamentar e a parte clínica, como é óbvio. Existe o folheto informativo e o consentimento informado. Geralmente não é um documento, confesso, de leitura fácil, porque tem muitas páginas, que é dado ao participante e este deve-lhe ser dada a possibilidade de ler com tempo, esclarecer todas as dúvidas. Geralmente existe um interlocutor para esclarecer geralmente é o próprio clínico que explica o potencial benefício de participar no ensaio. Esse documento inclui o objetivo do estudo, quais são os procedimentos que vai ser submetido, os potenciais benefícios e também os riscos, porque como em qualquer intervenção existem riscos. Deve-lhe ser dado o tempo necessário depois para tomar consciência daquilo a que vai ser submetido. Pode partilhar com familiares, pode partilhar com outros clínicos, para que seja uma decisão de facto consciente daquilo a que vai ser submetido. E apesar de ser, como disse, um contrato, como qualquer contrato, pode haver rescisão do mesmo. Portanto, a qualquer altura o participante pode, por qualquer motivo, desistir. E isto eu acho que também é uma informação importante, que se a partir do momento não se sente confortável, pode desistir. Não é complicado. Não é penalizado por isso. Não há nenhuma obstaculização. Não. O que é importante é explicar ao clínico que o acompanha e provavelmente fazer ali algum tipo de exames complementares para fechar, digamos, ali o processo, porque acaba por estar exposto a um medicamento experimental. E como eu referi logo no início, a parte da segurança é fundamental. E é o primeiro aspecto a ter em conta quando se avalia um ensaio, é a razão risco-benefício. E a partir do momento em que o risco é superior ao benefício, acaba por não fazer sentido. E por isso, em qualquer altura que o queira desistir, deve desistir, falar com o seu médico e é feita, obviamente, ali uma avaliação para ter a garantia de que está tudo bem. Os ensaios são uma fonte de esperança, mas não são uma certeza? Não são uma certeza. Que passos é que uma investigação tem que dar, um ensaio clínico tem que dar até à comprovação daquele medicamento como de utilização pública ou não? Sim. Assim, é um processo longo. Há muitos produtos de investigação que nunca chegam à fase de ensaio, portanto, ficam na parte experimental, na parte de laboratório. Os que evidenciam algum potencial benefício entra então no processo de avaliação. É de facto composto por várias fases. De uma forma muito simples, temos 4 fases. Uma fase inicial onde se avalia, a segurança está em todas as fases, como é óbvio, mas perceber qual é a dose mínima necessária para fazer o efeito, para não haver aqui toxicidades. É depois feito também aqui um processo de avaliar a eficácia e a forma como o nosso corpo tolera a medicação. Depois é exposto a uma comunidade cada vez maior, portanto, isto à medida que as fases dos ensaios vão aumentando, o número de participantes também vai aumentando.
A terceira fase, por assim dizer, é onde avaliamos a eficácia um pouco quase na prática clínica, ainda continuamos a ter aqui o conceito do doente quase perfeito, ideal, não é? Naquelas características. E a última fase, em que já se comprovou a eficácia e a segurança, é feita então aqui uma avaliação essencialmente de segurança, um pouco mais transposto para a comunidade em geral. E aí, quando o medicamento, mas aí o medicamento ainda não já está aprovado. Já está aprovado. Durante toda a fase do ensaio, há também sempre o grupo de referência que é tratado com placebo para comparação com os outros, ou não? Nem todos os ensaios têm placebo. Existem múltiplos tipos de ensaios, formas de implementar os ensaios, depende muito da área terapêutica, depende muito do objetivo do estudo, o que é que se está a avaliar. Normalmente existe sim um grupo controle, que pode ser o tratamento standard, pode ser o placebo, ou existir somente o grupo do medicamento experimental. Mas convém sempre ter aqui um grupo de controle, não é, para comparar os resultados. E o paciente tem noção disso também, que ao estar a aderir ao ensaio clínico, pode não estar a aderir ao medicamento. É essencial, naquele documento que falámos há pouco do consentimento informado, o folheto informativo, é explicado exatamente o que nós chamamos o desenho do estudo, como é que o estudo vai decorrer, se é com placebo, se é com medicamento, se é com medicamento standard, que é usado na prática clínica, e a possibilidade de estar num grupo ou no outro, e a possibilidade de saber ou não se está no medicamento experimental ou não. Portanto, sabe? Depende do desenho do estudo. Okay. Se for o que nós chamamos oculto, ele não sabe em que braço de tratamento está. Mas na área da oncologia é mais difícil ser em ocultação, face ao tipo de tratamento, mas existe de facto a maioria dos ensaios com dupla ocultação, para também tirar aqui o viés, por assim dizer, de saber que está a usar um medicamento novo ou estar a usar um medicamento que já costuma fazer. No ensaio clínico as pessoas estão, eu presumo que a motivação para as pessoas aderirem em primeiro lugar, sobretudo nos doentes oncológicos, seja por benefício próprio, não é? Mas estão ao mesmo tempo a ajudar a comunidade inteira. Sim. Há essa noção também e têm a noção que os doentes têm esse... Sim, o consentimento informado por norma inclui essa informação. Normalmente o que indicamos é que está a promover de facto o conhecimento na área e a potenciar futuros doentes para o tratamento da patologia em questão. Felizmente, algumas das vezes o próprio doente beneficia, não sempre, não é? Nem sempre, porque existem às vezes reajustes que têm que ser feitos e ele acaba por não beneficiar, mas em alguns casos sim, acaba por beneficiar e temos tido alguns resultados nesse sentido. No quadro das características que o ensaio clínico, dos participantes que o ensaio clínico quer, podem ser admitidos também crianças e adolescentes ou há aí uma barreira legal? Não, existe de facto ensaios específicos na área da pediatria. Aqui os requisitos éticos são muito mais apertados, não é? Tem que de facto ser comprovado que é a única forma de estudar, e quando falamos de crianças também podemos falar de grávidas e até de idosos a partir de determinada idade. Tem que ser de facto explicado de uma forma clínica e ética porque é que se expõe esta população a determinadas investigações. Portanto, não pode ser exposto de uma forma simples. Quem é que regula em Portugal esta atividade dos ensaios clínicos? Os ensaios clínicos, neste momento, qualquer ensaio clínico que é implementado em Portugal carece de aprovação pelas autoridades regulamentares. Em Portugal é o Infarmed e a parte ética é pela Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Neste momento o processo é centralizado, no entanto, para cada país é necessário também a aprovação da sua entidade. Portanto, no caso de Portugal, o Infarmed e a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Fim do ensaio clínico, há alguma obrigação que o participante continua a ter em relação àquilo que foi o histórico? Obrigação não. Nós costumamos apelar para que continue a contactar o seu médico e reportar de tudo o que possa sentir, porque há efeitos, como sabemos, qualquer medicamento existe, pode haver efeitos a longo prazo. Mas não existe depois qualquer requisito de
continuar a ser acompanhado. Existe um princípio, existe um fim, as visitas que estão programadas, estão protocoladas desde o início, e depois no final termina a sua participação e esperemos com resultados positivos para ele e para outros doentes. Que conselho é que daria a um doente, neste caso hemato-oncológico, a quem os tratamentos convencionais não estão a resultar e que tem informação de que existirão alguns ensaios clínicos? Que conselho é que pode dar a estas pessoas que estão no princípio da linha e ainda não analisaram o que é que elas devem fazer? Olha, o que eu posso dizer, que é o que eu digo aos meus familiares, qualquer um de nós de facto pode estar sujeito a estas situações, é falar com o seu médico. Eu acho que, acima de tudo, este é o passo principal. Existem também associações, como é aqui o caso da APCL, que também podem ajudar neste processo, mas, acima de tudo, o profissional de saúde que o acompanha, porque não só conhece a doença, mas conhece tudo o que está à volta da sua situação clínica, porque muitas vezes não é só aquela doença, é todo um conjunto de condição clínica que ele apresenta que pode condicionar a participação ou não no ensaio. E sentem a abertura dos profissionais de saúde para os ensaios que estão a decorrer? Eu acho que sim, acho que cada vez mais, não só pela importância do conhecimento do doente, como alternativa terapêutica para alguns dos seus doentes. Tem algumas dificuldades inerentes aos desafios profissionais, às exigências profissionais clínicas, mas a investigação eu acho que faz parte do dia-a-dia do clínico. Não só nos ensaios, mas até em outro tipo de investigação, porque existem outras componentes para além dos ensaios e que o clínico beneficia também. Portanto, eu acho que eles estão sempre muito atentos à investigação. Muito obrigada por estes esclarecimentos. Obrigada por ter participado no podcast do Sangue que há em nós, a doutora Nélia Lima, consultora da Work4 Research. Agradecemos também a si que nos esteve a ver e que nos ouve. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão da importância dos ensaios clínicos também nos doentes hemato-oncológicos. Os episódios do podcast do Sangue que há em nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Até à próxima.